Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas de saúde. Eu selecionei algumas das melhores empresas da Bolsa de Valores do setor de saúde para a gente estudar e comparar umas com as outras. E certamente você vai tirar alguns insights, a gente vai analisar alguns indicadores dessas empresas. E durante o vídeo também eu vou largar um presente aí grátis para quem quer se aprofundar no estudo das empresas de saúde. Então, se você tem interesse em saber quais são essas empresas e estudar mais a fundo, fica comigo até o final desse vídeo que certamente você vai descobrir e vai ser muito útil para você. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou David Guedes, esse é o canal A Ótica do Dinheiro. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo aí sempre ou quase sempre e já deixa o like também, porque isso vai nos ajudar a entender que você gosta do vídeo. De quebra, vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, ajudando também o canal a crescer e a gente continuar a entregar conteúdo gratuito aqui no YouTube. Bom, mas vamos lá para o assunto do vídeo de hoje então, que é falar sobre o setor de saúde, algumas das boas empresas que a gente tem nesse setor, que aliás é um setor extremamente rentável, a gente consegue ver isso historicamente. O setor de saúde, não só no Brasil, nos Estados Unidos, a gente consegue ver isso de uma maneira muito clara. É um dos setores que mais trouxe retorno historicamente para os investidores, então a gente não pode deixar de lado. Uma boa carteira, uma carteira bem balanceada, provavelmente vai demandar alguma ação, pelo menos, do setor de saúde, por isso é importante a gente ficar de olho, porque de fato pode ser muito proveitoso a gente entender qual dessas empresas mais se adequa à nossa carteira, com qual delas eu mais me identifico e qual faz mais sentido eu comprar ou aumentar a posição, ou talvez até ter mais de uma empresa, dividir a minha posição ali do setor de saúde entre duas ou até três empresas, mas o importante é eu entender quais são as mais adequadas. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, com o seguinte detalhe, tá? Como a gente tem muitas boas empresas no setor de saúde no Brasil, eu acabei deixando de lado aqui as farmacêuticas. Então as empresas de saúde, de comércio especificamente, ficam de fora dessa análise. Elas entram numa futura análise onde eu pretendo gravar um vídeo somente com essas empresas, com as empresas que têm essa característica, para comparar elas. Exatamente como eu vou fazer aqui, eu selecionei 5 empresas para essa comparação e você já vai ver quais são elas aqui. E antes, eu quero dizer 3 coisas bem importantes. A primeira, isso aqui não configura recomendação de compra. Eu não recomendo compra aqui no canal, o intuito aqui é sempre educar financeiramente. E sim, eu mostro e expresso a minha opinião aqui sobre um ou outro ativo, mas não é porque eu gosto de um ativo ou porque eu não gosto de um ativo que você vai comprar ou deixar de comprar esse ativo. A minha recomendação é que você entenda exatamente o racional e você tenha a opção de concordar ou discordar e se aprofundar nos estudos. É o mais adequado para você poder tomar uma decisão de compra ou venda muito mais embasada. Bom, o segundo ponto é que eu vou disponibilizar gratuitamente um relatório da Levante, que é uma casa de análise de investimentos, que está falando sobre 2 desses 5 ativos que a gente vai analisar aqui, que a gente vai comparar. E eles apontam essas 2 empresas como sendo as melhores do setor, mas esse relatório que eu já li está muito bom, eu vou deixar para você baixar depois de assistir esse vídeo. Então, primeiro assista o vídeo, depois baixa o relatório, ele é gratuito. Vai estar aqui na descrição do vídeo com o link logo aqui abaixo, é o primeiro link que eu vou deixar aqui logo na descrição do vídeo. E o terceiro ponto é que muito provavelmente uma dessas empresas que eu estou analisando com bastante carinho deve fazer parte em breve do meu portfólio de ações. E eu vou compartilhar isso aqui com você de graça lá no grupo A Ótica do Dinheiro no Telegram. Eu vou deixar o link aqui abaixo também na descrição para você que quer saber qual empresa é e quer saber também algumas outras informações, notícias relevantes do mercado financeiro. Toda semana eu posto alguma coisa lá. Então é só clicar no link e entrar no grupo, que lá todo o conteúdo também é de graça. Bom, vamos lá, mão na massa então. Tô aqui com a tela do Trademap aberta para a gente fazer a nossa análise com essas empresas de saúde. Tô aqui já com a página da Fleury aberta, mas hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente.
para não deixar o vídeo muito longo e a gente não ficar analisando indicador por indicador de cada empresa. Isso aqui faria com que o vídeo tivesse 40, 45 minutos, não é o intuito aqui, a gente vai tentar atalhar, sempre lembrando que, obviamente, para tomar uma decisão de compra ou não de uma ação, a gente precisa aprofundar muito mais do que mostrando, do que analisando simplesmente o que eu vou mostrar aqui. Mas eu destaquei alguns pontos aqui que, na verdade, o próprio Trademap acaba nos dando de presente aqui, né? Faz parte do Trademap a análise comparativa. Então, baixei a tela aqui e eu tenho essa parte aqui, ó, comparação de ativos com vários tópicos aqui para comparar empresas do setor. Só o único detalhe aqui é que, olha só, como eu selecionei Fleury aqui, ela me deu aqui como primeiras opções para comparação, a GNDI, né, Intermédica, a Qualicorp, a Hapvida e a Hermes Pardini. Só que eu vou tirar a Qualicorp aqui porque eu entendo que a Qualicorp, o negócio da Qualicorp é um pouquinho diferente dessas demais empresas, então vai causar uma distorção um pouco maior nos números. Então eu vou trocar a Qualicorp por outra empresa aqui, que é a empresa que vem logo em seguida, que é a Odontoprev. Eu preciso tirar a Qualicorp daqui primeiro, para depois colocar o Odontoprev. Tem um negócio que se aproxima mais do negócio dessas outras empresas que a gente está falando aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui um comparativo, onde, lembrando sempre, eu tenho a opção de selecionar trimestre ou ano aqui. Então aqui ele vai comparar primeiro trimestre de 2019, segundo, terceiro, quarto, depois primeiro de 2020, segundo de 2020. É esse o período que a gente tem de comparação aqui nesses gráficos, item por item. Primeiro item que a gente tem aqui é a liquidez corrente, né? Então, se a liquidez corrente ela é maior do que 1, significa que a empresa tem capacidade de cumprir com as suas obrigações de curto prazo, de acordo com as disponibilidades que ela tem para fazer isso, né? Então, a gente vê aqui que tem a linha do 1, geralmente, né? Com exceção aqui de Intermédica, que ficou aqui no segundo trimestre de 2019 com 0,9 de liquidez corrente, mas logo no próximo trimestre aqui ela já fica acima, depois bem acima, enfim. A gente já nota de cara aqui que não é nenhuma questão de comparar uma com a outra, né? Todas estando aqui durante a maior parte do tempo, ao menos acima de 1, já é um sinal, um bom sinal, né? Ou seja, a gente não tem um sinal ruim para nenhuma delas, já dá para a gente partir para o próximo item aqui. A margem EBITDA das empresas, né? E a margem EBITDA, para quem não sabe, caso você não saiba qualquer um dos itens aqui do Trademap, inclusive, é fácil de você ver, tá? Então vou mostrar aqui um exemplo para você, margem EBITDA, né? Então eu passo o mouse aqui em cima, ele já vai me falar que a margem EBITDA mede qual a porcentagem de lucro operacional adicionado de depreciações e amortizações que a empresa ganha com cada venda. Quanto maior, maior a lucratividade da operação da empresa. Então a margem EBITDA é igual a EBITDA dividido pela receita. Logo, eu tenho aqui alguns destaques, né? Eu posso destacar aqui que a empresa que tem o maior EBITDA, né? A maior margem EBITDA, aliás, parece ser aqui a Fleury dessas todas, né? Então, se a gente for olhar ao longo do tempo, né? Fleury é essa primeira azulzinha mais clara aqui que aparece. Na verdade não é a azul mais clara, mas é a primeira que aparece aqui. E tirando aqui o segundo trimestre de 2020, que ela ficou em segundo lugar aqui, sendo ultrapassada pela Odontoprev, ela é a vencedora, digamos assim, nesse quesito, né? Mas todas aqui têm uma margem EBITDA interessante. A que tem a margem EBITDA menor aqui é a Intermédica, mas óbvio que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais no contexto, não dá para analisar um único indicador, né? Por isso que a gente vai analisar alguns outros aqui. O ideal é que você analise muito mais do que isso para tomar uma decisão. Agora vamos analisar aqui a margem líquida. A margem líquida é quanto a empresa consegue, de fato, botar no bolso no final das contas, né? Então, olha só, quem é que está acima da média aqui de margem líquida? A gente tem aqui acima de 15 a Hapvida e a Odontoprev, né? Então acima da média. De novo aqui Hapvida e Odontoprev, depois de novo. As duas empresas que a gente consegue observar aqui que estão acima da média em margem líquida são de fato essas duas ao longo de todo esse período examinado aqui. Vamos lá para o ROI.
que é o retorno sobre o patrimônio líquido das empresas. Destaque aqui, de novo, para Odontoprev, né? Odontoprev ligeiramente acima da média aqui. Dá para a gente destacar aqui também que, na média, a Hermes Pardini também está acima das outras aqui, né? Se a gente for ver, por exemplo, no segundo trimestre de 2019, a gente teve a Hapvida acima também da média. Aqui a gente teve um pouquinho da Fleury acima da média. Fleury de novo. E aqui de novo, né, no segundo trimestre de 2020, que é o último período que a gente tem para analisar aqui, Hermes Pardini e Odontoprev ficando acima da média, a média aqui em 14,01%, Hermes Pardini com 15,42%, Odontoprev com 25,77%. Legal, ROI é uma medida boa para a gente entender da rentabilidade que o negócio de fato traz, né? Se ele é um negócio rentável. Vamos dar uma olhadinha agora na dívida líquida sobre EBITDA, que também é um indicador de endividamento das empresas, né? E aqui o ideal é que, óbvio que vai depender do tipo de negócio, né? Mas o ideal é que não chegue a 2, a dívida líquida sobre EBITDA. Alguns negócios até podem ter mais que isso ou bem mais do que isso, mas via de regra isso não é saudável para a empresa ter uma dívida líquida sobre EBITDA acima de 2 ou chegando a 3 ou acima disso. Então, quando a gente vê esse indicador aqui negativo, significa que o EBITDA é maior do que a dívida líquida, né? Então, vamos lá. Se a gente for olhar a linha 2 aqui, que é basicamente aquilo que a gente tem que ver, nenhuma dessas empresas chega próximo a 2. Aqui o máximo que a gente vai chegar é a Fleury hoje, com 1,3 de dívida líquida sobre EBITDA. É preocupante? Não é preocupante. Se a gente for olhar a Fleury aqui, ela já teve com 1, depois baixou para 0,7, 0,9, 1 de novo e agora chegou a 1,3. Óbvio que a gente como investidor deve acompanhar isso aqui, né? Mas deve entender também por que a empresa está se endividando e o endividamento nem sempre é ruim, né? Aliás, se bem gerido, o endividamento pode até ser positivo para a empresa, porque o endividamento é o que financia, uma das formas de financiar a própria expansão da empresa. Então, vai tudo depender se a empresa está se endividando para expandir, para novos investimentos ou não, né? Então, a gente precisa fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada, mas o fato é que nenhuma das empresas aqui preocupa nesse quesito. Vamos olhar aqui a parte de valuation das empresas. Então, a gente tem o preço sobre valor patrimonial da ação, o famoso P sobre VPA. Para esse indicador aqui, em tese, quanto menor, mais barata está a empresa, né? Mas óbvio que isso aqui vai depender de outros indicadores também, né? Sozinho ele não nos diz nada, eu preciso entender se o negócio também é rentável, se a empresa está crescendo, está expandindo, se ela está precificando algo mais perene ou um crescimento muito grande, ou daqui a pouco ela está muito barata aqui, mas é uma empresa que está com uma série de problemas, e aí não adianta eu comprar uma coisa muito barata que seja ruim. Então, esses indicadores de valuation nunca devem ser analisados sozinhos, né? A gente precisa, novamente aqui, mesmo para desenhar o valuation, que é algo bem mais complexo do que ver um preço sobre lucro ou um P sobre VPA, mas servem para nos ajudar, para dar uma certa base, né? Então, analisando aqui, quem é que está abaixo da média? Que esse indicador aqui, em teoria, quanto menor, melhor, né? Mas quem é que está abaixo da média em valuation e quem é que está acima da média, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem a média de 5,7 no primeiro trimestre de 2019. Acima da média aqui está o Odontoprev, então o Odontoprev mostrando está um pouquinho mais cara. A Intermédica também acima da média aqui. As outras abaixo da média. Aqui de novo a gente vai ter Odontoprev acima da média, 6,4. E Hapvida também um pouquinho acima da média, e a Intermédica de novo. Então, se a gente for seguir aqui, Intermédica de novo está acima. Vindo mais para 2020, a gente ainda vai ter o Odontoprev um pouquinho acima da média do setor aqui. E de novo, no último trimestre que a gente tem aqui para analisar, a gente tem 3 acima da média, a média em 5,5, Odontoprev em 6,2, Hapvida em 6, Intermédica em 6,1. Não significa, não tem nenhuma destoando tanto aqui das outras, então não significa que uma está muito mais cara do que a outra, enfim, não tem uma discrepância muito grande.
dá para a gente colocar todas como em patamares muito parecidos, muito próximos aqui, nada a destacar. Em termos de dividend yield, para quem gosta de receber dividendos, algumas empresas têm o costume de distribuir um pouco mais de dividendos, mas no relativo, se a gente for analisar, é melhor ter uma empresa de crescimento ou de dividendos? Isso aqui vai muito do perfil do investidor, né? Tem investidor que vai preferir empresas de dividendos e não tem nada de errado nisso. Mas se a gente analisar no quanto a empresa pode entregar no todo, né, tanto em crescimento quanto em dividendos, talvez possa fazer sentido, dependendo do negócio, que a empresa segure mais capital para ela, né, mais do caixa, no lugar de distribuir, e consiga aplicar melhor. Então tudo vai depender de como esse dinheiro vai ser aplicado. Então, vamos lá, se uma empresa decide distribuir 80% dos dividendos para o acionista e segurar 20%, ela está decidindo ali que o acionista, o dinheiro do bolso do acionista vai ser melhor, ele vai conseguir rentabilizar melhor esse dinheiro do que a própria empresa, né? Ou seja, não faz muito sentido ela segurar esse dinheiro porque ela não está enxergando muitas oportunidades de novas aquisições, uma expansão, um reinvestimento no negócio. Já se a empresa distribui pouco dividendo, digamos que estou analisando aqui uma empresa, duas empresas, aliás, que botam para dentro a mesma quantidade de caixa, né? E tem mais ou menos o mesmo tamanho, atuam no mesmo segmento, né? Então, essa empresa que distribui muito menos, ela pode simplesmente estar distribuindo menos porque ela está enxergando grandes oportunidades de expandir, de rentabilizar muito mais aquele dinheiro, mais até do que o acionista rentabilizaria ele, reinvestindo, enfim, se recebesse como forma de dividendos. Então, nesse quesito, pode fazer mais sentido a empresa segurar, mas vai depender muito do negócio. Por isso que a gente não analisa simplesmente, olha, essa empresa paga mais dividendo, então é melhor. Não é assim que a gente faz, né? A gente precisa analisar o contexto, precisa entender o que é uma empresa pagadora de dividendos, por quê, e o que é uma empresa de crescimento e por quê, né? Se faz sentido ela distribuir muito ou pouco. Então, basicamente é isso, mas dito isso, a gente vem aqui para analisar essas empresas, né, a distribuição de dividendos delas. Só que aqui tem um componente interessante, né? Lembrem que eu estou olhando aqui, a gente está enxergando trimestre. Só que nem todas as empresas têm a política de entregar, de distribuir dividendos trimestralmente. Por isso que a gente vai olhar aqui por ano, né? As empresas não têm uma obrigação de distribuir nem mensalmente, nem trimestralmente, nem semestralmente. Aliás, tem empresas que distribuem uma vez por ano dividendos, né? Então, por isso que eu vou colocar aqui para ficar mais parelho, mais claro da gente enxergar isso aqui, eu vou colocar ano, né, para a gente analisar os dividendos pagos. Então vamos lá, para não ser injusto aqui com as empresas, né, por exemplo, a Intermédica, a gente está olhando aqui 2018, 2019, 17, 16, 15 e 14, né? Por que empresas aqui, só duas pagaram em 2014? Porque nem todas estavam na bolsa nesse momento. Não é que elas não pagaram dividendos, é simplesmente porque elas não estavam jogando esse jogo ainda, né? Então, por isso que fica mais claro que se a gente analisar, por exemplo, nos anos de 2018 e 2019, a última que não consta aqui, por exemplo, é a Intermédica, né? Não consta aqui em 2018. Isso é porque ela entrou em meados de 2018 na bolsa, né? Ela abriu IPO nessa época. E é por isso que ela não está aqui performando em 2018. A gente vai conseguir enxergar melhor aqui o que ela distribuiu de dividendos em 2019 de fato. Mas, excluindo ela da conversa aqui, a gente tem das outras uma média de 2,9% de dividendos pagos, né? Uma média interessante até de dividendos, sendo que a gente tem destaque aqui para a Fleury em 2018, que pagou 5,11% de dividendo, Hapvida pagou 3,55%, Ernest Pardini pagou 1,74% e Odontoprev 1,19%. Se a gente for olhar aqui em 2019, Fleury pagou 3,17%, um pouquinho abaixo do que tinha pagado em 2018. Intermédica pagou 0,19%, bem pouquinho. Hapvida pagou 0,41%. Ernest Pardini pagou 1,69% e Odontoprev pagou 2,80%, numa média de 1,65% de dividendos. Aqui para você saber o que cada uma paga, qual é a política de cada uma, lembrando sempre do quesito crescimento aqui também que a gente falou anteriormente. EV sobre EBITDA. Vou ler aqui para vocês, para eu não me enrolar muito aqui, tem um resuminho do Trademap. EV sobre EBITDA pode ser entendido como o tempo em que a geração de lucro operacional,
né? Ou seja, lembra do EBITDA que a gente leu anteriormente, né? O lucro operacional, pagaria o valor de firma da empresa, onde o Enterprise Value é como se fosse o preço de aquisição teórico, né? O valor da firma. Então, o EV/EBITDA é a divisão do Enterprise Value sobre o EBITDA. E já que quanto maior o meu EBITDA, melhor, isso significa que quanto menor esse número aqui, melhor. Vou voltar aqui para trimestre para ficar, de novo, parelho a nossa análise aqui, né? Então vamos lá, EV sobre EBITDA. Numa média de 18,7, a gente tem aqui os menores, né? Ou seja, aqui quanto menor, melhor. Odontoprev, abaixo da média. A gente tem também a Hermes Pardini, abaixo da média, e a Fleury, abaixo da média. Intermédica e Hapvida estão acima. 2020, o primeiro trimestre de 2020, a gente tem aqui 16 de média, onde Hermes Pardini está abaixo da média e Fleury também abaixo da média. E aqui, quarto trimestre de 2019, a gente tem de média 23,3, onde abaixo disso estão Odontoprev, Hermes Pardini e Fleury. As que estão sempre acima da média aqui nesse quesito, a gente consegue notar aqui ao longo do tempo, sempre as duas barrinhas aqui da Intermédica e da Hapvida, né? Vamos lá olhar o preço sobre lucro, famoso PL. Preço sobre lucro também, quanto menor, melhor, né? Assim como é a mesma lógica do EV/EBITDA. Então vamos ver quem é que está com o PL menor aqui. Média 46, a gente tem o Odontoprev, Hermes Pardini e só, né? Nesse segundo trimestre de 2020, as duas com preço sobre lucro abaixo da média. Aqui no primeiro trimestre de 2020, a média é 33, a gente tem o Odontoprev com 29 abaixo, Hermes Pardini abaixo também e a Fleury abaixo. Depois aqui, quarto trimestre, a gente tem as mesmas aqui abaixo, né? Média 47, Odontoprev abaixo, Hermes Pardini abaixo e Fleury abaixo também. Notem também que, de novo, né, as consideradas um pouquinho mais caras aqui são, de acordo com esse indicador, Intermédica e Hapvida, né? Elas costumam ser um pouquinho mais caras, aí cabe uma análise aqui se isso se justifica ou não, dado o crescimento das empresas e também a rentabilidade que elas conseguem entregar para o acionista. Bom, vamos lá olhar agora para o mercado, né? Como é que estão precificadas essas empresas aqui e no ano, como é que foi o desempenho de cada uma delas, né? Partindo aqui de outubro de 2019, a gente vai até outubro de 2020. Como é que foi o desempenho dessas empresas, né? A gente tinha aqui de preço de cada uma, né? O Ibovespa aqui no mês 10 de 2019 estava em 104 mil pontos. Hoje, da data que eu estou falando nesse vídeo aqui, está em 94 mil pontos, então 10 mil pontos abaixo do que estava um ano atrás, exatamente. Mas vamos ver aqui na crise, né? Saindo todas do mesmo ponto. Na crise, aqui no auge da crise, deixa eu ver se eu pego aqui mais ou menos, quem é que sofreu mais dessas empresas todas, né? Quais foram as empresas que caíram mais? Lembrando que isso aqui não representa que essas empresas são melhores ou piores. Representa que simplesmente elas caíram mais e aqui pode ter um pouco de irracionalidade do mercado também. Mas vamos lá, só analisando esse componente aqui, as que mais caíram dessas todas, onde o Ibovespa caiu 35% aqui, mais do que o Ibovespa aqui caíram Hapvida, caiu 40,26%, e a GNDI, que é a Intermédica, caiu 37,41%. Agora vamos ver como é que elas estão hoje. Aliás, deixa eu voltar aqui para só ver quais as que menos caíram, né? A que menos caiu foi a Odontoprev, caiu só 10,48%. E agora, como é que elas estão? Será que inverteu esse papel aqui? Será que elas trocaram de posição? Sim, olha só. O Ibovespa apresentando uma queda de 9,65% nesse período de um ano. Fleury sobe 3,33% nesse período. A Intermédica sobe 20,47%. A Hapvida sobe 16,68%, então lembrem que as duas que mais caíram ali, na verdade, foram as que mais rápido se recuperaram, né? Hapvida e Intermédica. E aqui a gente tem a Hermes Pardini e a Odontoprev com queda no período. Hermes Pardini 5,09% e Odontoprev 21,30%.
faz ou não faz sentido? Aí vai da análise de cada um, né? Bom, e aí? Dentro dessa análise um pouco mais curta que a gente fez aqui, essa comparação utilizando as ferramentas do Trademap, o que você consegue enxergar aqui? Quais são as melhores oportunidades? Quais empresas não são boas para o seu momento, para a sua carteira? Está pensando em ter alguma delas? Já tem alguma delas? Deixa aqui nos comentários. Eu já tenho uma favorita, é a que eu vou colocar lá no grupo do Telegram, independente se eu vá comprar ela em breve ou não, ela já está no meu radar, mas eu quero que você compartilhe também comigo e com todos que vão ler aqui os comentários, quais dessas empresas ou você tem ou você pretende ter, quais delas você gostou mais e por quê, e também se você quer acrescentar algum outro indicador aqui interessante, tem muita coisa para a gente acrescentar dessa análise aqui, mas sempre que a gente consegue acrescentar teses de investimentos, justificar o porquê uma empresa está melhor do que a outra, numa melhor condição ou não, porque essa empresa é uma boa opção de compra para o momento, sendo a nossa opinião, isso enriquece demais, né? Então, no lugar da gente buscar simplesmente uma dica, quando a gente troca ideia sobre uma empresa, sobre a tese de investimentos, a gente acaba ficando muito mais rico e isso certamente vai nos ensinar muita coisa para o futuro, e é assim que se monta uma carteira vencedora, assim que se monta uma mentalidade vencedora para a gente conseguir ter uma carteira de investimentos que de fato faça sentido para a gente e nos entregue um resultado satisfatório. Bom, então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. E não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.